Você sabe a diferença entre esse gesto e esse gesto aqui? O que pesa mais, um gesto ou uma atitude? Calma que você já vai entender onde eu quero chegar. Na última quinta-feira, dia 26 de outubro, houve o maior show de hipocrisia já visto na história da Câmara Municipal de Avaí, no estado de São Paulo. Um vereador teve seu mandato cassado por conta de um gesto de expressão corporal que estava totalmente de acordo contextual com o seu discurso. E os demais nobres vereadores, e um munícipe especificamente, se sentiram completamente escandalizados e estarrecidos com tal gesto. Depois veio a prefeita Ellen, eleita com 43,87% dos votos válidos. Todos aqui nós reconhecemos o trabalho dela, nós estamos acompanhando. Eu não preciso nem entrar muito no mérito, mas eu acho que a gente tem que abandonar aquele discurso que, nossa, passou 2 caras barbados, 2 caras sacudão, teve que ser uma mulher para conseguir fazer isso. É como se uma mulher não fosse capaz. Isso é um discurso que, no meu ponto de vista, é machista, porque ela está mostrando competência, está mostrando humildade. Então é reconhecer o trabalho. Sabe por que eu tenho acesso a esse vídeo aqui? Por quê? Porque ele é o único vereador que posta todas as suas falas na tribuna em uma rede social. Tem noção? Nessa sessão específica, ele falava que era necessário abandonar aquele discurso machista impregnado na nossa sociedade. Ele reproduziu um dito e um gesto popular numa casa que representa a própria população. Passou 2 caras barbados, sacudão, e teve que ser uma mulher para conseguir fazer isso. Os nobres vereadores excluíram todo o som, toda a palavra e todo o contexto e todo o significado que saía da boca do vereador, numa total descontextualização, e se apegaram a um mero gesto que é realizado cotidianamente por muitas pessoas ao se expressarem. Tanto que sobre a fala dele não houve sequer uma única crítica ou apontamento. E desde o início era visível que procuravam formas de tirá-lo e agora conseguiram, da maneira mais patética já vista antes na história da política havaiense. Enquanto mulher, me senti extremamente lisonjeada, reconhecida e não menosprezada por ser mulher. Sou competente e potente justamente por ser uma mulher. Numa Câmara composta por 9 vereadores, foi o único que se declarou como oposição. E mesmo sendo oposição, jamais deixou de enaltecer e reconhecer a atual administração quando por si julgava relevante. Não compete a mim entrar em aspectos pessoais da vida de cada vereador, mas há de se fazer um comparativo interessante, visto que o vereador cassado nunca respondeu sobre algo judicialmente antes. Vamos aos que votaram a favor da cassação? Vereador número 1. Descumpriu medida protetiva e responde na justiça sobre agressão física contra a mulher. E nem por isso ele foi cassado. Vereador número 2. Foi detido por compra de votos. Um crime eleitoral. Vereador número 3. Responde por ameaça com arma de fogo ao munícipe e desacata e resistência à polícia militar. E entre outras situações pendentes que não compete a mim reclinar, mas eu acredito que esses 3 exemplos foram suficientes. Porém, fazer uso de uma expressão corporal ilustrativa e emblemática durante uma fala realmente é um grande motivo de cassação de um mandato de um vereador e de torná-lo inelegível por 8 anos. Apenas a nível de informá-los, os defensores constituídos pelo denunciante, ambos possuem cargo de confiança na atual administração, do qual o vereador se declarou como oposição desde o início, sendo um deles, por acaso, o cunhado da atual prefeita. Nós, mulheres, ainda temos pouco espaço dentro da política e há décadas lutamos por ele e também por reconhecimento. A vereadora que votou a favor da cassação, enquanto o vereador desconstruía um argumento machista, sequer se justificou, enquanto todos os outros homens opinaram. Eu esperava ouvir uma justificativa da única mulher representante, mesmo que não estivesse de acordo com meu posicionamento, para que talvez eu pudesse aprender sobre outro ponto de vista de uma mulher que está efetivamente dentro da política. O sentimento que tive de alguém que estava lá para me representar foi de omissão e de submissão. Aparentemente, a sociedade e a Câmara Municipal de Avaí ainda têm grandes dificuldades de ver uma mulher engrandecida, reconhecida e exaltada. Me senti plenamente representada na fala do vereador cassado, visto que a única mulher vereadora não apresentou postura condizente com a nossa luta diária por espaço e reconhecimento. Será que a balança da justiça julga todos igualmente? Hoje eu não tenho tanta certeza. Fazer gestos é praticamente uma regra da comunicação humana. E entre os principais tipos de gesto, existe o ilustrador e o emblemático. O ilustrador está diretamente conectado ao que está sendo dito. Ele age como complemento da verbalização. Os gestos ilustradores, eles tendem a aumentar
quando existe uma dificuldade no discurso falado. Os gestos emblemáticos são aqueles que têm um significado direto, utilizado em momentos em que a verbalização não é plenamente permitida. Ele serve para ilustrar ou para enfatizar o que não podemos falar naquele momento. Um gesto emblemático, por exemplo, traduz uma frase que seria um dedo do meio. Independente do contexto, você sabe o que isso significa. Como é explicado no livro Telling Lines, do Paul Ekman, gestos tendem a aparecer de maneira inconsciente quando estamos tendo uma necessidade de mandar uma mensagem direta e específica. E quase que 100% das vezes, o gesto emblemático aparece num momento em que a gente realmente não pode expressar aquilo que estamos sentindo. Por exemplo, o candidato à vice-presidência Paulo Rabelo, enquanto se apresentava numa sabatina no jornal Record News, ao ser confrontado diversas vezes sobre uma questão específica, ficou nervoso e ansioso e passou a utilizar gestos emblemáticos enquanto respondia, enfatizando e chacoalhando os dedos do meio e apontando para o entrevistador. Fica aqui a minha indignação e sentimento de injustiça por um vereador que vejo ser um dos poucos que fazem uma ponte entre a política e a população. Um vereador que estuda e pesquisa diariamente em favor daquilo que se comprometeu a fazer. Um professor dedicado e um munícipe apaixonado.